Meu nome é Ramon, tenho 26 anos, sou de São Roque. Minha vida sempre teve muitas discussões dentro de casa. Eu sempre queria ter as minhas coisas, só que devido minha mãe trabalhar, ela ser mãe solteira antes dela conhecer meu padrasto, e ela não tinha condições de me dar o que eu queria. E foi nisso que eu comecei a ingressar no crime. E nisso tinha um primo meu que ele traficava lá na época e ele tinha metade da vila que eu morava era dele. E aí eu peguei e comecei a ingressar com ele. Comecei a andar junto com ele, aí ele me dava dinheiro, daí eu via que aquele dinheiro via fácil. 14 anos eu comecei no crime. Aí nisso que eu comecei a andar com ele, ele foi preso, daí eu fiquei. Aí eu comecei a ingressar, comecei a vender droga. Aí com 16 anos eu comecei a fazer assaltos, usava droga, maconha, cocaína, lança-perfume, fumava, bebia, ia pra baile, andava armado, fazia assaltos. Na verdade, eu sabia que uma hora ou outra eu ia ser preso, isso eu já sabia. E, tipo, a única coisa que eu pensava era na minha mãe. Pensava nela, pensava que ela ia sofrer quando eu fosse preso, mas eu já tinha dentro de mim que um dia eu ia ser preso. Então, tipo, devido a isso, ali a gente sempre estava preparado para tudo, né? Entre aspas, né? Porque para a morte eu não estava preparado, eu não sabia para onde que eu ia se eu morresse, entendeu? Eu só queria viver aquele momento e não queria pensar no futuro. O crime não me deu nada, só me tirou. Perdi tudo, 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 tudo. E depois de um mês eu estava no pátio e minha mãe entrou. Aquele momento que eu vi ela entrando dentro de um presídio, tipo, foi no fundo do poço para mim. Aquilo dali, eu nunca queria ter visto aquilo. E foi a única pessoa que ajudou eu, que ficou comigo. Tinha vezes que era para ela ir visitar eu, ela mandava as amigas dela avisar eu. Fala pro Ramon que eu coloquei o dinheiro do jumbo dele e o dinheiro da passagem dele no altar. Quantas vezes ela não fez isso? Ela deixava de me visitar para colocar o dinheiro no altar por mim. Ela fazia a fogueira santa dela por mim, crendo que eu ia ter uma mudança. Quando eu saí, eu piorei. Eu virei gerente da biqueira, virei disciplina da vila que eu moro, fazia sequestro para a organização criminosa, sequestrava pessoas e minha mãe ali, na fé, falando comigo. Eu cheguei a afrontar minha mãe e falar: mãe, eu não tenho mais jeito, a vida que eu quero é assim e tudo que a senhora não conquistou trabalhando, eu vou dar para a senhora em um mês no crime. E ela nunca aceitou R$ 1 meu. E perseverando, e no altar, e eu afrontando ela. Tipo, eu não, o espírito que tinha em mim queria fazer ela desistir. Falando que eu mesmo falava que eu não tinha mais jeito, que eu ia viver daquela forma o resto da minha vida. Eu tinha 12 pessoas para me sequestrar, que era a minha missão do mês que veio. E dessas 12 eu sequestrei 4. Na quarta pessoa que eu levei, eu coloquei dentro de mim que eu ia parar com o crime. Onde que eu cheguei no cativeiro com a vítima, com essa pessoa, e falei que eu não queria ter mais envolvimento com o crime para os rapazes que estavam ali. Onde que eles falou que eu ia morrer junto. Aí eles pegaram, me sequestraram, eu fiquei junto com a pessoa que eu sequestrei 3 dias. No terceiro dia, teve uma ligação que chegou falando: pode trazer a criança que o berço está pronto. Resumindo, a minha cova estava aberta. Eu fui no banheiro, a primeira coisa que veio na minha mente, eu fui no banheiro, dobrei meus joelhos dentro de um cativeiro e fiz uma oração para Deus, sincera. Falei para Deus que se Deus existisse mesmo e Ele tivesse um propósito na minha vida, Ele ia me tirar daquele lugar. E eu nunca mais ia usar droga, nunca mais eu ia ter envolvimento com o crime. Foi um voto que eu fiz com Deus. E coloquei Deus na parede. Falei: se Deus existisse e se a oração que a minha mãe faz por mim é verdadeira, Deus ia criar uma situação para me tirar dali, que eu ia ser testemunha dele e ia dar minha vida 100% para Ele. Aí Deus criou uma situação. Eu fui para um outro lugar, para um outro cativeiro, onde que esse cativeiro era de 2 andares. Foi Deus. Eu consegui sair de perto deles, subir no segundo andar para mim no banheiro, eu olhei, tinha uma janela aberta. Pulei do segundo andar dessa casa que eu tava. Não sofri nenhum arranhão. Em questão de 1 hora eu estava na minha casa e eu estava longe de casa. Comecei a ir para a igreja,
Para mim foi difícil para me largar do cigarro. Eu achava que para mim me batizar eu tinha que parar de fumar. Só que não. O batismo é uma atitude, né? Eu vi que era Deus falando aquilo para mim. Na mesma hora eu amassei o maço de cigarro que estava na minha mão cheia, joguei dentro de um rio que tinha. Eu falei, nunca mais eu uso esse cigarro na minha vida. E eu vi as pessoas na igreja que elas tinham uma felicidade que eu não tinha. Elas tinham uma alegria que eu não tinha. E eu queria ter aquela alegria delas. Queria ter a força que a minha mãe tinha. A perseverança que a minha mãe teve para mim mudar a minha vida. E eu queria ter isso comigo. Até que um dia eu fui convidado para vir ao Templo de Salomão. E quando eu entrei naquele lugar, quando eu coloquei meus pés lá, eu fiquei maravilhado, porque eu nunca tinha visto aquilo. Só de eu ter entrado ali dentro, Deus já estava falando comigo, eu já sentia a presença de Deus. Foi algo que eu achei que eu nunca ia sentir na minha vida. Aquela reunião até hoje está gravada dentro de mim, eu nunca mais esqueço. Foi onde que Deus falou comigo. Eu tive a certeza do meu batismo com o Espírito Santo. Eu tive a certeza que Deus estava comigo e que a alegria que eu sempre busquei no mundo, eu encontrei no Templo de Salomão. Buscando o Espírito Santo, Deus falou comigo. Na hora que acabou a reunião, eu saí dali e com uma vontade imensa de falar para as pessoas do meu testemunho, falar para a pessoa que existe um Deus que pode mudar a vida delas. E na mesma hora já veio na minha mente a biqueira que eu era gerente. No mesmo dia eu fui naquela biqueira, falei com os meninos, com os rapazes que estavam lá vendendo droga, que Deus mudou a minha vida e podia mudar deles. Fiz uma oração na biqueira com eles. Antes, no bairro que eu moro, eu era mal visto pela população. Eu era bem visto para quem era usuário e para quem era do crime. Mas para as pessoas da população eu era mal visto, eu era um lixo, falando a verdade. Eu era um lixo e todos olhavam comigo, esse daí não tem mais jeito, esse daí não tem futuro. Hoje em dia é tudo transformado. A pessoa que olha para mim, ela vê que Deus é na minha vida. Vê que Deus transformou a minha vida e que se ela tiver disposição, Deus transforma a vida dela também. E nessa trajetória da fé, depois que eu recebi o Espírito Santo, tem um amigo meu que a gente cresceu junto, a gente usava droga junto, a gente bebia junto, ia para baile junto. Eu era gerente de uma biqueira, ele era gerente de outra. Depois de um tempo que eu já estava firme na igreja, eu convidei ele para vir para a igreja e ganhei a alma dele para Jesus. Eu antes era gerente do crime. Hoje em dia, para a honra e glória do meu Senhor Jesus, eu sou gerente de uma padaria, ganho meu dinheiro honesto, eu sou o orgulho da minha mãe. As lágrimas que minha mãe derramou por tristeza por mim, hoje em dia é por alegria que ela derrama e com orgulho ainda, porque ela fala que aquele Ramon morreu e nasceu um outro Ramon. O Ramon que ela sempre quis desde pequeno, nasceu com 25 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi ter aceitado o convite para vir no templo, porque quem nunca veio e vim disposto, eu já vim na certeza que aquele dia eu ia falar com Deus. Eu abri um jejum e vim determinado e falei, hoje Deus tem que falar comigo. Se o Deus que falou comigo dentro de um cativeiro, ele estiver lá dentro, ele vai ter que falar comigo. E ele falou e foi, até hoje ele está falando comigo.